Olá, eu sou Cíntia Lopes Machado, sou parapsicoterapeuta, pesquisadora da consciência e idealizadora da terapia de afinação científica e audiovisual. Hoje, com muita alegria, quero apresentar a vocês os meus livros, que é fruto de um caminho profundo de autoconhecimento, uma escuta interior e uma conexão com as dimensões superiores da consciência. Cada livro escrito foi com a intenção de ressoar com a sua alma, trazendo luz para o entendimento da sua jornada pessoal, dos padrões herdados e das possibilidades reais de transformação mental e espiritual. Eles nascem da união entre a ciência e a espiritualidade e a sabedoria ancestral, e foram canalizados por mim para apoiar você na harmonia da mente, do corpo e do espírito. Essas obras também são um convite para mergulhar na prática da terapia de afinação científica e audiovisual, e em tudo que ela representa, um caminho de alinhamento interior, de despertar da consciência e de conexão com uma egrégora de cura e expansão. Se você sente o chamado para compreender mais profundamente sua mente, a sua história e o seu propósito, esses livros são para você. Que cada página toque o seu coração e lembre-se de quem você realmente é. Eu criei 4 obras que são de expansão de consciência, são de autoajuda, são obras para você refletir. E hoje, abrindo nessa sessão de apresentação dos meus livros, que ao todo são 7, mas 4 praticamente no mesmo segmento. E hoje eu apresento para vocês Os Renascidos. Essa obra é uma história, é um thriller psicológico, ele tem uma temática espiritual e é um livro que te faz refletir e perguntar para si mesmo. Vou botar para vocês aqui no palco. O livro se chama Os Renascidos, Redenção, o Abismo. Ele fala de 7 almas aprisionadas em um abismo espiritual, que foram condenadas a refletir eternamente sobre os horrores que causaram em vidas passadas. Então, os 7 recebem uma última oportunidade de redenção. E eles são guardados por seres sombrios e idolatrados por seguidores perdidos. Essas almas, são libertadas todas as noites para vagar por uma colônia de tormento, por onde ecoam gritos de desesperos e reflexos das suas próprias atrocidades. O livro é um convite para você olhar para dentro de si mesmo, reconhecer suas próprias sombras. Quem conta a história é um terapeuta enigmático, é um ser de luz, mas ele tem um passado marcado pela escuridão. Então ele surge na história para oferecer um novo destino aos renascidos. Oferece eles a reencarnação na Terra e tenta mudar suas frequências vibracionais através das experiências humanas. Mas nem todos estarão prontos para aceitar o amor e a transformação. Enquanto 3 desses seres despertam para a necessidade de mudança e lutam para construir um novo caminho, outros 4 enfrentam a resistência do seu próprio espírito das circunstâncias das suas vidas. Um deles é tomado pela arrogância, pela fome de poder, e ele rejeita completamente qualquer chance de redenção, selando o seu retorno ao abismo. Uma narrativa de dilemas existenciais. Então, esse livro ele tem uma narrativa intensa e reflexiva. O Renascido, Redenção e Abismo, ele mergulha no dilema do livre-arbítrio, das influências ancestrais e do impacto das escolhas humanas. Até que ponto nós somos reféns do nosso passado? O mal, ele é um destino inevitável ou ele é uma escolha? E, acima de tudo, é possível escapar da escuridão quando se acende, mesmo que frágil, uma centelha de mudança? Então, busque a resposta dentro de vocês. Nós somos reféns do passado? O mal é um destino ou ele é uma escolha? E a centelha de mudança? Nessa centelha há a possibilidade de transformações, mesmo nos abismos mais profundos?
Então, esse livro é uma reflexão sobre como nossas experiências anteriores moldam o nosso presente. É uma análise da dualidade entre a predestinação e o livre-arbítrio. É um livro que desafia nossa percepção sobre o bem e o mal, trazendo uma profunda reflexão sobre a importância da vigília espiritual, do amor e da transformação interior. Esse livro ele é um convite à reflexão. Ao conhecer esses personagens, muitos leitores vão conseguir associar eles a seres que viveram em nosso planeta. Então ele é convidado a refletir as inclinações que manifestamos desde a infância, porque elas são determinadas pelo nosso ambiente. Até que ponto o amor ou a negligência influencia o destino de uma alma? E, sobretudo, como o livre-arbítrio nos permite ou nos impede de transcender o legado das sombras. Essa história dos 7 renascidos é um relato da dualidade entre a luz e a escuridão, onde cada escolha tem o poder de resgatar ou condenar uma alma. Tem indagações profundas. E o terapeuta ele começa a entrar em conflito, né? Ele começa a se indagar. Então, quantas vezes omitimos diante do mal? O silêncio é cúmplice. Quantas vezes nós calamos diante de um sofrimento alheio? E às vezes, muitas das vezes, são sinais ignorados. Quantas vezes ignoramos sinais da escuridão em nós mesmos e nos outros? Quando a gente não percebe que está ali desejando mal para o próximo, quando a gente não percebe que tem desejo de vingança, são sinais que a gente ignora. Que tem que ser podado desde o começo. Observar as crianças, observar os atos dela, como é que ela se comporta com os amiguinhos, como é que ela se comporta com os animais, com as plantas, como é que ela interage no mundo. Então, a gente tem que ter essa percepção do outro. E o medo e a indiferença. Então, o terapeuta ele questiona quantas vezes permitimos que o medo ou a indiferença se sobreponha à ação redentora. Na psicologia é falado sobre o efeito manada, Bandwagon, se eu não me engano, e tem o efeito bystander. Né? O efeito manada é que as pessoas vê uma maldade, vê uma situação e daqui a pouco está todo mundo fazendo porque começa a normalizar. Um faz, todo mundo faz. Ou o efeito bystander, porque é aquele que acha que já tem um monte de gente ali, não precisa se mexer. O outro vai lá, vai resolver. Então, são coisas que precisamos analisar na nossa vida. Nós temos o poder da escolha e da transformação. Em cada um de nós reside a capacidade de escolha e transformação. Devemos nos lembrar que nossas ações, mesmo que mais sombrias, podem ser redirecionadas pelo poder do amor, da compreensão e do autoconhecimento. Que possamos, ao olhar para os nossos próprios desafios e imperfeições, encontrar a coragem de encarar nossas sombras e permitir que a luz da compaixão ilumine nossos caminhos. Que a reflexão sobre o destino desses renascidos nos inspire a reconhecer que a redenção não é um destino predeterminado, mas é uma escolha contínua. E a influência do ambiente e das relações? Ao compreendermos a influência do ambiente e das relações na nossa vida, nós somos convidados a cultivar espaço de amor e empatia, não apenas para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. Que essa mensagem nos desperte para a importância de viver com responsabilidade, com vigilância e, acima de tudo, com o coração aberto para transformar o mundo. Afinal, cada pequena escolha pode ser o começo de uma era de luz e de esperança. Porque mesmo após longos períodos na escuridão, a luz sempre se faz presente. No momento em que acendemos uma centelha de mudança, a nossa liberdade é a nossa luz, mas ela também pode ser a nossa estadia na escuridão. Existe o caminho da redenção. Cada escolha que fazemos define o caminho que trilhamos. A história desses 7 renascidos nos ensina que, por mais profundo que seja o abismo, sempre existe a possibilidade de redenção. Mas essa transformação não vem de fora, ela nasce dentro de nós, no instante em que decidimos romper os grilhões do passado e permitir que a luz nos guie. Ter consciência, decisão e ação.
é reconhecer as nossas sombras, escolher o caminho da transformação e viver com responsabilidade e compaixão. E que essa reflexão nesse livro maravilhoso nos inspire a ser mais conscientes das nossas ações e das consequências. E que, por maior que seja a escuridão, sempre existe a luz. A nossa luta é contra o nosso mundo interno, não só contra o mundo externo, mas também contra as sombras que carregamos no nosso interior. Então, esse livro é um convite à transformação interior. Os Renascidos é uma obra minha, da minha filha, Lálvia, e do meu filho, Iago Amadeus. Foi através deles, né, da gente conversando dentro de casa, sobre se o mal é uma escolha, né, com os desejos que passam pela nossa mente, porque nós somos dual. Nós temos o lado bom e nós temos o lado ruim. Nós temos a alegria, nós temos a tristeza. Então, diante de uma conversa com nós três, me veio um insight para escrever esse livro. E espero que esse livro seja uma luz na sua vida. Que essa luz consiga dissipar as sombras que vivem no seu interior. Essa obra é um convite para que você olhe para dentro, que você reconheça suas próprias sombras e com coragem você acenda a centelha da mudança, pois no fim a verdadeira transformação está em cada pequena escolha que fazemos. E a redenção é um caminho que se trilha a cada instante. Aqui é a contracapa. Como eu falei, quem conta a história é um terapeuta. E ele conta a história dessas 7 almas aprisionadas entre a luz e a escuridão. E oferece-lhes a chance de renascer e transformar o destino que outrora criaram com suas próprias mãos. A narrativa é bem intensa, ela é espiritual. Esse livro é um mergulho na profundeza do inconsciente coletivo, que revela os conflitos internos dos seres que lutam contra suas sombras ancestrais. Buscam resposta para a sua origem. O renascido caminha entre as escolhas difíceis de memórias fragmentadas e os reflexos de um passado sombrio. Então, você é convidado a fazer uma reflexão sobre o livre-arbítrio, sobre a influência do ambiente familiar e a força transformadora interior. É um convite para aqueles que perguntam: será possível resgatar uma alma marcada pelas trevas? Até os maus podem se redimir? O importante é acender a primeira centelha de luz. Gente, o livro está fantástico, tá? A próxima sequência eu venho falando no livro Despertar, que é para ajudar as pessoas que estão no processo de depressão, né, para evitar aí o mal que está assolando a humanidade nos tempos de hoje. Né, dar força, ajudar o próximo, ajudar os jovens, para que mostrar para eles que eles são necessários aqui. Eles precisam cumprir esse contrato que a gente assina antes de vir para a Terra. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê. Gratidão, viu? Qualquer coisa do livro é só entrar em contato. Meu telefone é 24 99906 3772. Eu tenho uma egrégora chamada Ressoar, que é uma egrégora onde a gente troca vibrações, a gente troca boas mensagens. Quem quiser participar, só me chamar no WhatsApp. Namastê.